Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Nesse vídeo vamos trazer algumas verdades profundas sobre seu inconsciente. Quem manda aqui? A primeira impressão sobre um lugar ou uma pessoa, um sonho sobre algo até então despercebido, uma reação surpreendente ou uma ideia brilhante sem uma origem aparente? A intuição sobre a melhor mão num jogo de cartas? Essa sensação do "eu já sabia" é coisa da sua cabeça. Sim, mas não deve ser ignorada. É hora de levar seu inconsciente a sério. Chegamos a uma realidade desconfortável. Seu inconsciente sabe muito mais do que você imagina. Ele armazena uma quantidade imensurável de informações e funciona como um modo automático, para que você viva a sua vida prática. Imagine se você tivesse realmente de pensar em como fazer o seu café ou escovar os seus dentes todos os dias. Além disso, o inconsciente determina o seu comportamento e a maior parte de suas decisões. E você aí, todo orgulhoso de ter feito aquela escolha certa. Será que você fez a escolha certa? Antes que você fale que o que eu estou te falando é um exagero, eis um dado revelado pelo neurocientista indiano Ramachandran, S. Ramachandran. Sua consciência responde só por 10% daquilo que acontece em seu cérebro. E esse conteúdo varia numa constante migração entre o que fica no consciente e o que fica no seu subterrâneo. Podemos chamar de subconsciente. A porcentagem pode até ser generosa, na opinião do psicólogo Marco Calegano, autor do livro O Novo Inconsciente. Estimativas que medem o processamento de informações em bits apontam o inconsciente como 200.000 vezes mais rápido e potente que o consciente. Isso ele afirma em seu livro. Mas não se sinta injustiçado por ficar fora do que acontece em sua própria cabeça. É assim mesmo que as coisas devem funcionar. Se tivesse consciência de absolutamente tudo, você me ouviria nesse vídeo pensando exatamente no significado de cada palavra, cada coisa que eu falo. Sem usar o cérebro na função automática, também seria muito mais difícil você assimilar as coisas. Veja se você entende o que está escrito aqui. Você também teria que assimilar todas as informações visuais de tudo que eu estou te falando, de tudo que você está ouvindo. Reparar se você está ouvindo bem do lado direito ou do lado esquerdo, sem esquecer, claro, de inspirar, piscar os olhos, fazer um movimento com as mãos, bocejar, qualquer coisa que você faça durante o tempo que está me ouvindo. Ou seja, explicando de uma forma mais simples, quando se trata de consciência, a ignorância pode ser mesmo uma bênção. Ninguém conseguiu definir até hoje exatamente o que é o consciente. Existem diversos significados, desde o estado de vigília, o oposto de coma, até um sentido mais amplo, de ter a capacidade de perceber que você existe e que você vive este momento. Os pensamentos conscientes seriam aqueles possíveis de relato verbal. O que você fala é consciente. O inconsciente, por outro lado, representa todas as memórias e combinações possíveis entre elas, as quais não sabemos que estão armazenadas em nosso cérebro. Também acontece no inconsciente processos de decisão, registro de traumas e até percepções do mundo que ainda não foram foco da sua própria atenção. E o subconsciente, que é um termo popularizado pelo psicanalista Sigmund Freud no século XIX, designa tudo aquilo que é consciente. E isso, é claro, abarcaria os traumas e pulsões que levam às neuroses. O emaranhado de confusão que existe dentro da sua cabeça. Aos poucos, o termo tem deixado de ser usado tanto pela psicanálise quanto pela ciência, apesar de ainda ser bastante popular entre muitas pessoas. Entendendo a racionalidade, racionar é o poder de analisar fatos, elaborar teorias, fazer contas, planejar. E esse processo pode ser inconsciente ou inconsciente. Quando vemos uma ameaça e fugimos, nos racionamos de maneira inconsciente. O oposto disso seria quando analisamos prós e contras de uma compra. Mas e os animais? Animais têm vários níveis de raciocínio para detectar predadores, se comunicar e até mesmo aprender. Não se sabe o quanto é consciente
E se os bichos têm noção de que existem, apesar de alguns se reconhecerem no espelho, a teoria mais aceita de que o homem é o único animal com duas habilidades. Vamos entender então o inconsciente coletivo. Carl Jung cunhou o termo na psicanálise dizendo que ideias com o mesmo significado se atraem na mesma forma de coincidências diárias. É claro que existe uma teoria controversa, e a de que uma nova ideia surge em vários locais ao mesmo tempo. No cérebro, seriam sabedores inatos, como um filhote sabe que tem que mamar, ou ele já nasce sabendo mamar. Para Carl Jung, por exemplo, o que foi uma teoria controversa é que uma ideia surge em várias cabeças ao mesmo tempo. Sem saber que você sabe, com tantas informações armazenadas, o inconsciente representa um poderoso banco de memórias que consultamos a todo momento, inclusive na hora de tomar decisões. Quando buscamos com urgência pistas para saber se estamos fazendo a escolha certa. Sem isso, não haveria tempo hábil para decidir para qual lado virar o volante. E o jogador Neymar, diante de tantas possibilidades, deixaria passar a chance de fazer um gol. Nesse cenário, aparece a intuição. Ela se manifesta quando você tira uma conclusão sem conhecer os motivos que te levaram até ali. Isso equivale a chegar até o destino sem se lembrar do caminho. Quem nunca fez essas coisas? Mas a intuição existe e não deve ser ignorada. Como ensina o professor de engenharia mecânica Marcelo Massarani para os seus alunos da Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. Não se trata de magia, mas de treinar a percepção. Esse professor de engenharia fala sobre a importância do uso da intuição no seu dia a dia. Muitas vezes é preciso tomar decisões rápidas, sem ter as informações disponíveis. Por isso, é importante desenvolver um aspecto intuitivo. Isso ele explica. Seu conselho é estar sempre atento às sensações, mesmo que elas não tenham explicação. Não se trata de magia, mas de treinar a percepção. Massarani chegou a parar o carro em um poço na estrada no ano passado por achar que faltava um parafuso nos pneus recém-trocados. E realmente faltava. Essa informação certamente estava comigo. Eu devo ter visto com um canto de olho, mas não sabia que sabia. Eu não tinha essa informação. E a ciência prova tudo isso. 8 pesquisas científicas mostram o poder do inconsciente na nossa vida. A primeira delas, feita pela Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, foi feita com 135 casais durante 4 anos. E descobriu que aqueles que eram mais rápidos ao reagir a palavras positivas, após ver uma foto do par por 300 milésimos de segundos, teriam mais chances de uma relação duradoura. Os mais lentos, mesmo afirmando que eram felizes no relacionamento, já associavam o namoro a algo não tão bom assim. E o segundo deles foi feito pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Marqueteiros e políticos já sabem disso. Mais do que propostas e projetos, é a primeira impressão que vale. Só de olhar por menos de um segundo fotos de candidatos ao Senado ou ao governo, seja lá que candidato for, os eleitores acertaram que seria eleito em cerca de 70% das vezes. Assim, você pode ponderar prós e contras, mas no final é um instinto seu que acaba valendo. O terceiro experimento foi feito pela Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. O exército americano financia uma pesquisa que busca identificar imagens usando dados cerebrais, mais eficientes do que o próprio olho humano. Isso porque o inconsciente reage 300 vezes mais rápido do que a pessoa. Especialistas em encontrar mísseis viram 10 imagens de satélite por segundo, mas mal conseguia ver as fotos, mas a máquina pontuou alterações. A quarta pesquisa foi feita pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O inconsciente diz que os negros e gordos são ruins. Eu vou até deixar o link desse experimento na descrição do vídeo. Quer captar o preconceito que está no seu inconsciente? Para isso existe um teste, que analisa a rapidez com que as pessoas associam branco ou negro, gordo ou magro, com palavras positivas ou negativas, e determina o nível do preconceito que tem dentro da sua cabeça. Em estudos ao longo de 10 anos, pôde-se perceber que a maioria das pessoas no mundo associa de uma forma mais rápida e mais fácil negro e gordo com mal. O quinto experimento foi feito pela Universidade de Harvard também.
A máquina sabe sua decisão antes mesmo de você. A área do cérebro envolvido em iniciar um movimento é ativada 5 a 10 segundos antes da pessoa estar ciente da decisão. Com isso, uma máquina sabe um movimento que você vai fazer antes de você perceber que tomou a decisão. E o computador também consegue prever decisões abstratas, como somar ou diminuir números. A sexta pesquisa feita pela Banfield, no Reino Unido, fala que os homens olham mais para o órgão sexual e as mulheres olham para a aliança. Se você está com seu par na praia e encontra outro casal, para onde você olha primeiro? Uma pesquisa registrou o movimento do olho de 30 homens e 30 mulheres. Os homens olharam para a genitália masculina, as mulheres para o torso, para o rosto, para a mão esquerda do homem, justamente onde fica a aliança. Mas na hora de responder, ninguém tinha percebido isso. O sétimo experimento foi feito pela Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. O instinto toma melhores decisões do que a razão. Você acha que precisa pensar muito para comprar um carro novo ou mudar de emprego? Tente fazer essas coisas. Veja o caso de 27 adultos que tiveram que escolher um carro para comprar. Uma parte deles decorou sequências de números por 2 minutos. E só depois decidiu. Suas escolhas foram melhores porque o consciente se focou em outro assunto. E o inconsciente simplesmente decidiu. E o oitavo e último experimento diz que 1/3 das pessoas em estado vegetativo tem consciência. Experimento feito pela Universidade de Liege, na Bélgica. Pessoas em estado vegetativo abrem os olhos, mas não reagem. Elas teriam consciência? Foi pedido para que o paciente imaginasse que estava jogando tênis. Pimba! A área do cérebro ligada ao planejamento de ações foi ativada. Depois, o teste foi repetido com mais pacientes e cerca de 1/3 teve atividade similar às pessoas saudáveis. Até agora você pode pensar que bastaria seguir a voz do seu coração para tudo ficar bem. Mas sabemos que a vida não é simples assim. Por desconhecermos quem habita nosso inconsciente, o tom dessa voz interior pode estar sintonizado com impulsos, medos e até preconceitos. Há casos em que as intuições são enviesadas, mesmo em pessoas psicologicamente saudáveis. É preciso refletir se vale a pena segui-las em função do seu contexto. Sendo assim, a ideia é tentar visualizar as informações transmitidas pelo inconsciente sem deixar que elas nos seguem. Isso é difícil, mas não é impossível. Desde 2013, o Google oferece aos funcionários um workshop sobre o viés inconsciente, que busca alertar para as interpretações que fazemos sem nem perceber. E esse treinamento ensina a definir critérios claros para a tomada de decisão e estar atento a sinais sutis. Os nomes nas salas de reunião homenageavam mais cientistas homens do que mulheres, por exemplo. Quanto mais ciente ficamos do papel que nosso inconsciente desempenha na nossa tomada de decisão, quanto mais tentarmos ajudar os outros a confrontar seus preconceitos, maior é a chance de superar nossas preferências encobertas. Será que existe um inconsciente coletivo? Não há como falar do inconsciente sem abordar os sonhos. A relação estreita vem da definição de Freud. Para ele, o sonho representa a estrada para o inconsciente. Essa crença permanece, mas a ligação saiu do divã e entrou também na mira da ciência. Neurocientistas estão empenhados em descobrir se os sonhos têm uma função específica e qual seria seu papel no funcionamento do cérebro. Um neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro define o inconsciente como a soma de todas as nossas memórias e as combinações possíveis entre elas. Dessa forma, cria-se assim um baú do material usado nos sonhos, que pode inclusive fazer simulações sobre o futuro com base em experiências do passado. O sonho é uma espécie de oráculo probabilístico. É um recado baseado no ontem sobre como pode ser o amanhã. E essa simulação funcionava de forma mais eficaz, ou essa ideia funcionava de forma mais eficaz em nossos antepassados, quando as preocupações do homem consistiam apenas em procurar abrigo, conseguir alimento e procriar. Mas a complexidade da vida moderna vai muito além disso, e o baú de memórias passou a conter experiências que você nem sequer viveu, vinda de livros, filmes, jogos, músicas, muitas outras coisas. E essa mistura
cria uma coxa de retalhos com fatos reais e ficcionais, reduzindo o poder da assertividade do oráculo. A impressão muda quando você enfrenta um problema muito grave, como uma guerra ou morar em uma área urbana de extrema violência. Nesse caso, você vai sonhar muito mais com as coisas específicas daquele local. Não passe ali, existe um risco. Portanto, quando o ser humano é colocado em situações de vida ou morte, aumentam as chances de um sonho simular o futuro com base nas suas próprias probabilidades. Se o inconsciente vem deixando o papel de coadjuvante para a ciência, sua importância também cresce em outras áreas. O neuromarketing, por exemplo, ou neurociência do consumo, estuda como os indivíduos reagem à propaganda, extraindo informações que não surgem nas entrevistas tradicionais. Esses dados, é claro que são úteis para a elaboração de campanhas, definição de embalagens e posicionamento físico dos produtos dentro das lojas, e revelam pistas sobre a tomada de decisão de quem está comprando. Um exemplo é o poder da palavra grátis, que muitas vezes muda a forma como nos comportamos. Em um experimento, por exemplo, foram oferecidos 2 tipos de bombons, um de ótima qualidade por 15 centavos e outro por 1 centavo. Considerando o custo-benefício, 70% ficaram com a opção mais cara. Mudaram a experiência para 14 centavos, nesse caso 69% optaram pelo doce gratuito e de pior qualidade. A palavra grátis nos faz perceber uma oferta como mais valiosa do que ela realmente é. Isso vale para tudo na vida. Outra ferramenta utilizada para acessar informações escondidas na própria mente humana é a hipnose. Antes de você torcer o nariz para o que estou te falando, mesmo que de forma inconsciente, saiba que a prática é reconhecida pelos conselhos federais de medicina, pela psicologia e odontologia. Lidar com o inconsciente nos permite um aprofundamento maior em algumas questões, o que facilita o processo de cura. A hipnose é um atalho nesse caminho a ser percorrido. É claro que esses recursos são complexos e envolvem técnicas que você provavelmente não conseguirá repetir em casa. Mas nem precisa. O inconsciente não requer supervisão para trabalhar da melhor maneira. O importante é reconhecer o papel que ele desempenha em sua vida, para você simplesmente ficar mais atento a seus sinais e também às possíveis armadilhas. Como, por exemplo, evitar apelos de marketing, planejando exatamente quanto quer gastar antes de ir comprar, ou antes de você ir ao supermercado. Você pode seguir esses conselhos. Assim como todas as coisas desse canal, é tudo grátis para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.